Não, vou ter que responder não pra essa. Não. Tipo, você tem o céu e o inferno. Mas eu não tenho opinião sobre isso. Eu creio sim em forças negativas, mas não necessariamente em um homem chamado Diabo. Eu acredito em karma, acredito que as pessoas que fazem coisas ruins vão colher o que plantaram. Eu acho que todo ser humano é capaz de fazer coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Isso só depende de você. Se existe uma força do bem maior e se eu posso acreditar nela, então eu acho que eu tenho que dar crédito pra algum tipo de crença, sabe? No mal também. Não, não mesmo. Mas eu creio em monstros. Porque eu acho que coisas ruins acontecem. Ai, caramba. É uma questão de sorte. Acontece. Nós vivemos num mundo imperfeito, então... Acho que só existe azar. Eu acho que é um princípio da natureza, porque se temos coisas boas, é claro que temos coisas ruins. Um conhecido, Bruce, veio até o Alpha. Era muito inteligente e também muito cético. Ele era ateu e nada o convencia do contrário. Até a palestra Como Eu Posso Resistir ao Mal. No fim, ele disse, sou advogado e no meu trabalho como advogado eu vejo tanto mal. Eu sempre acreditei no poder do mal. Mas agora me dei conta que se existe o poder do mal, é lógico acreditar no poder do bem. Algumas pessoas acham muito fácil acreditar no mal e no diabo. William Peter Blatty, que escreveu o roteiro de O Exorcista, disse isso. Quanto a Deus, eu não acredito. Mas quando se trata do diabo, bem, aí é outra história. O diabo vive anunciando. O diabo faz muitos comerciais. E o apóstolo Paulo fala nas forças espirituais do mal que atuam no mundo de hoje. E o Novo Testamento diz que assim como por trás do bem há o próprio Deus, por trás do mal está o diabo. Pode parecer um tanto absurdo, mas para alguns é mais fácil acreditar no diabo do que acreditar em Deus. Eu era ateu. Tinha grande dificuldade de acreditar que Deus poderia existir. Me tornei cristão e passei a crer em Deus. Mas aí alguém me disse que o diabo existia. E eu pensei, qual é? Já é difícil bastante crer em Deus, ainda é crer que existe diabo? Uma parte dos problemas é porque eu tinha uma imagem falsa de Deus e do diabo. Eu tinha uma imagem de Deus como um velhinho de barba sentado em uma nuvem, e da mesma forma tinha uma imagem falsa do diabo. Pensava no diabo como uma figura de chifres, rabo, cascos fendidos e um tridente. É claro que aquelas imagens de Deus e do diabo, além de inacreditáveis, não são bíblicas. O Novo Testamento fala sobre uma tríplice aliança: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o inimigo ao nosso redor, é todo o mal que nos rodeia, o mundo que rejeitou Deus. A carne é o inimigo dentro de nós. A carne não é o corpo, não há nada de mal no corpo, são os desejos malignos que vêm de dentro de cada um de nós. E o diabo é o inimigo, como dissemos. Jesus acreditava claramente na existência do diabo. Ele ensinou os discípulos a orar, livra-nos do mal. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo. Então, a Bíblia fala sobre a existência do diabo. E tem também a tradição. Cristãos, no decorrer dos séculos, sempre acreditaram nas forças espirituais do mal. E você pode ter tido esta experiência, particularmente se teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo. De repente, descobrir que há uma série de coisas vindo contra você, tentações, que você nem tomava conhecimento antes. E tem também o bom senso. Como explicar tanto mal no nosso mundo? Nós vivemos em um mundo onde coisas terríveis acontecem. O tenente-general Romeu Dallaire participou das forças pacificadoras da ONU em Ruanda e testemunhou o genocídio lá em 1994. Como ele dispunha de um pequeno número de soldados, foi incapaz de impedir. Posteriormente, escreveu um livro e o intitulou Apertando a Mão do Diabo. Ele escreveu isto: eu sei que existe um Deus porque em Ruanda eu apertei a mão do diabo. Eu o vi, senti seu cheiro, toquei nele. Eu sei que o diabo existe. E logo eu sei que existe um Deus. Há dois perigos iguais e opostos quando pensamos no mal. Um perigo é a descrença completa e o outro é um nocivo e excessivo interesse nos poderes e nas práticas do mal. Coisas feito a tabu ouija, cartas de tarô, horóscopos, leitura de mãos. As pessoas que estão numa busca espiritual costumam experimentar esse tipo de coisa. Não é um pecado imperdoável, mas se faz isso, então se afaste e se arrependa.
Se livre de livros ou de qualquer coisa na sua vida associada a isso, porque não devemos ter esse interesse nocivo nessas coisas. O diabo quer destruir as nossas vidas. Jesus descreveu o diabo como um ladrão que quer nos roubar. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Este é o objetivo principal. É o completo oposto do que Jesus quer na nossa vida. Jesus ama você. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isto que Deus quer para você, plenitude de vida. O objetivo do diabo é destruir e ele usa táticas astutas. Nunca é óbvio logo de cara aonde ele está tentando levar você. Fui acusado de assassinato aos 15 anos. Aos 16, acabei sendo preso. E fui para um centro de detenção chamado Meadowsley, que era muito, muito duro. Naquele lugar me diziam o que fazer e não fazia. Era anti-autoridade lá. Eu sofri muitos castigos físicos lá. E fui posto na solitária muitas vezes. E não adiantou. Eu só achava que as pessoas eram truculentas. Então, quando eu saí de lá, eu estava com mais raiva do que quando eu entrei. Eu era uma vergonha para minha mãe. Ela dizia: quer saber? Você é filho de Satanás. Você é do mal. Você é pior do que o seu pai foi um dia. Aquilo foi muito ruim para mim porque o meu pai foi muito violento com minha mãe. Ele a violentava. Então, para mim, ela dizer que eu era pior do que o meu pai, que eu era filho de Satanás, isso me deu muita raiva. Então eu acabei me tornando hooligan de torcida. Eu comecei a ser retalhado. Sofri um corte no rosto, tive meu dedo mindinho decepado, fui esfaqueado 4 vezes no braço e no peito. Eu levei uma garrafa nos olhos, perdi os dentes da frente. Eu já tive os ombros, os braços destroncados. Era anarquista. Eu adorava brigar. As coisas que eu fiz, eu nem poderia mencionar. Eu fiz algumas coisas muito seriamente malignas. Eu era do mal, maldade pura e simples. O diabo quer nos levar por um caminho de destruição. Então, quais são as táticas dele? Bom, a primeira é a dúvida. Todas as coisas importantes na vida exigem fé, então estão sujeitas à dúvida. E o diabo quer que duvidemos das nossas crenças e acreditemos nas nossas dúvidas. Mas Deus quer que duvidemos das dúvidas e acreditemos nas crenças. O diabo mente e nos faz duvidar de quem nós somos e de quem Deus é. E Jesus descreve o diabo como mentiroso e pai da mentira. No Jardim do Éden, nos capítulos iniciais do Gênesis, onde há uma revelação de como o mal trabalha, o diabo é representado na forma de uma serpente, cuja frase inicial para a humanidade é: foi isso mesmo que Deus disse? Ele lançou dúvidas sobre o que Deus tinha dito. Vemos isso de forma clara com Jesus. No batismo dele no Rio Jordão, as palavras do Pai vieram do céu: este é o meu filho, amado, em quem me agrado. E imediatamente depois disso, Jesus é levado ao deserto e o diabo vai até ele. E sua primeira frase é: se você é o filho de Deus. Em outras palavras, o diabo tenta fazer Jesus duvidar de sua identidade. O diabo vai tentar fazer você duvidar da bondade de Deus, convencer você de que Deus é um estraga-prazeres que só quer acabar com toda a diversão. Ele mente sobre a identidade de Deus e a sua. E se ele puder fazer você duvidar da sua identidade como cristão, como filho de Deus, então ele fará. Muitos de nós lutam com a falta de autoconfiança, mentiras sobre nós que outras pessoas contaram e que nós acabamos acreditando. Mas a nossa verdadeira identidade é que somos filhos de Deus, profundamente amados pelo nosso Pai Celestial e criados à imagem dele para um propósito exclusivo. Outra tática do diabo é a tentação. E todos nós sofremos a tentação em algum grau. É bebida e sexo, irmão. Curto muito isso. Há muitas coisas que me tentam. Mentir pras pessoas? Eu sinto raiva muitas vezes. Eu não vou mentir, cara. Garotas. Compras. Compras, Ser mesquinha, grossa. Procrastinação. Minha maior tentação é trapacear. Pensando bem, tudo que é gostoso é mal pra você. E tudo que é mal é bom pra você. Eu acho que mulheres. Sair e comprar o almoço todo dia em vez de eu mesma fazer. Eu procuro mudar. Eu tento meio que focar no que realmente interessa. Eu acho que atalhos para poder resolver as coisas Ou você se afasta e ignora, ou vai em frente e vê o que acontece. Não há nada de errado em ser tentado. Todos são tentados. Você não pode passar pela vida sem ser tentado.
Jesus foi tentado de todas as formas, assim como nós, só que Jesus não cometeu pecados. Então é importante fazer a distinção entre tentação e pecado. O Novo Testamento deixa claro que é o diabo quem nos tenta, e não Deus. Então, em Mateus 4:3, Satanás é descrito como o tentador. De vez em quando um pensamento vem em nossas mentes e nos questionamos de onde veio isso. Isso não é pecado. Só será pecado se o aceitarmos e praticarmos. Mas o diabo nos faz pensar que já erramos, que agora não tem mais jeito porque já caímos em pecado. E aí vem a tática do engano. Todo pecado é uma forma de engano. Novamente em Gênesis, o diabo, na forma de serpente, diz: certamente não morrerão se desobedecerem a Deus. Em outras palavras, isso não vai lhes fazer mal. Mas o diabo tenta nos enganar, nos levando a pensar que Deus não nos ama, nem quer que tenhamos o melhor dessa vida. Jesus quer sim que você viva plenamente. Ele te ama. Ele não quer que você conheça o mal. Ele quer que você conheça o bem. E um dos outros títulos do diabo é o acusador. Ele nos faz duvidar da bondade e do amor de Deus, nos tenta desobedecer às ordens de Deus que existem para nos proteger, e aí ele nos acusa e nos condena. Há uma grande diferença entre convicção e condenação. A convicção vem do Espírito Santo, e quando nós sabemos exatamente que o que fizemos foi errado, rejeitamos aquilo e recebemos o perdão. Mas a condenação vem do diabo. A condenação é quando nos sentimos mal conosco. Mas o Novo Testamento diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus tomou a condenação que merecíamos sobre si, para nos poupar. Nossa posição na batalha mudou. O apóstolo Paulo coloca assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em outras palavras, estávamos no domínio das trevas, onde se pode dizer, de certo modo, que o diabo estava no controle. Mas, através da cruz e da ressurreição de Jesus, no momento em que você convida Jesus a entrar e fazer parte da sua vida, ele transfere você do domínio das trevas para o reino de Jesus, onde Jesus está no controle e há total liberdade. Em 1995, eu era um vagabundo. Eu não percebia na época que meu corpo por dentro estava parando de funcionar porque eu só bebia, usava drogas, não comia. Eu não percebia que estava ficando com septicemia. Estava desnutrido e desidratado. Em março de 96, algumas pessoas apareceram na rua e elas me disseram: você sabe que Jesus te ama? E eu as expulsei. Jesus, minha avó cantava sobre Jesus quando eu era criança. Essa coisa não existe. Uma semana depois voltaram. E eu vi aqueles homens e mulheres cristãos na rua nos 6 meses seguintes. Acordei numa manhã, era um dia comum, tomei minha bebida e minhas drogas e desmaiei. Fui levado para o hospital. Fiquei em coma durante 6 dias. Minha mãe foi chamada para ir ao hospital. Ela foi ao hospital. Eu estava morto. Recebi a extremunção no 6º dia. A assistente social disse à minha mãe: não há nada que possamos fazer. Então ela disse: posso ter mais umas horas para pensar sobre isso? E minha mãe saiu do quarto e havia muita gente lá que tinha ido se despedir de mim. E o Tony, meu amigo, disse: a minha mãe tem uns caras cristãos aqui. E minha mãe disse: bem, de que adianta isso? Como isso pode ajudá-lo? Ele está morto. E eles disseram: vamos orar por ele. Então eles oraram por mim. Eles puseram as mãos na minha cabeça e disseram: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dê a este homem vida nova. E eu acordei, sentei, arranquei a máscara da minha boca. Eu estava vivo, tinha voltado à vida. Mas não foi apenas um despertar miraculoso do coma. Eu acordei totalmente diferente. Eu sabia que nunca mais beberia, usaria drogas ou fumaria. Eu queria ajudar as pessoas. Para ser sincero, eu até pensei que tivesse enlouquecido. E aqueles cristãos disseram para mim: sabe de uma coisa, Gran? Você precisa ir ao curso Alfa. E eu disse: o que é isso? Fomos no dia seguinte. Na 3ª palestra, de tarde, eu me levantei e disse: Jesus. São as palavras exatas, nunca esqueci. Foi no dia 9 de novembro de 96, às 2:45, e eu disse: Jesus, me disseram que você me ama. E eu meio que acredito que você me ama. Mas não basta. Eu preciso saber no meu coração. E eu disse em seguida: me desculpe, você quer entrar na minha vida? E eu desabei na minha cadeira. Eu chorei. E não conseguia parar. Naquele momento, quando as lágrimas transbordaram dos meus olhos, eu soube de onde vieram.
Eu soube quem eu era e eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, naquela noite, às 10 horas, eu fui às ruas de Middlesbrough, cheio de Jesus, e comecei meu ministério. Isso foi há 19 anos. E desde então é isso que eu tenho feito. Tenho saído e falado às pessoas sobre Jesus. Eu já dei 141 cursos alfa. Há umas coisas que eu digo às pessoas nas ruas ou na prisão assim que eu as conheço, porque elas estão cheias de dúvidas e eu já duvidei. Elas dizem, então, Gran, como você sabe realmente se não acordou simplesmente do coma? Bom, talvez eu tenha saído do coma por coincidência. Mas eu costumo dizer, e nos últimos 19 anos, por que eu tenho vivido como eu vivo? Para onde foi a violência? Para onde a raiva e a rejeição e o desconhecimento do amor? Para onde isso foi em uma noite? Jesus é o amor supremo. Foi isto que mudou Graham Seed. E se mudou Graham Seed, pode fazer o mesmo por qualquer um. Se vivenciamos essa transformação, então por que ainda lutamos contra a tentação? E por que ainda lutamos contra o mal? O momento decisivo da Segunda Guerra Mundial foi o dia D, 6 de junho de 1944. Ao amanhecer, milhares de tropas aliadas começaram a desembarcar nessas praias sob fogo pesado do inimigo. Apesar de muitas vidas perdidas, foi a grande reviravolta. Basicamente, foi o dia em que a guerra foi ganha. Com a morte e ressurreição de Jesus, a vitória suprema foi conquistada. Aquele foi o momento decisivo. E no momento em que você convidou Jesus a entrar na sua vida, se você fez isso, o poder do pecado foi quebrado. Mas a guerra não acabou ali. Houve um período inteiro de meses de operação limpeza, até o dia VE, Vitória na Europa, em 8 de maio de 1945. De certo modo, agora vivemos entre o dia D e o dia VE. A vitória já foi conquistada, mas ainda estamos no período das operações limpeza, que só serão completadas no dia em que Jesus voltar e nos encontrarmos com Ele. E se a sua experiência foi igual à minha, bom, quando eu conheci Jesus, muita coisa mudou na minha vida. Mas há algumas épocas em que luto contra coisas e, pra ser honesta, ainda luto contra elas hoje. Uma vez, há meses atrás, eu estava pedalando na Oxford Street e eu estava um pouco afastado da calçada, porque eu prefiro pedalar um pouco afastado da calçada por várias razões. E havia um táxi preto. Conhece os taxistas de Londres, dos táxis pretos? Havia um táxi preto atrás de mim que estava ficando muito impaciente e começou a tocar a buzina. E aí, ele me ultrapassou porque achou que eu estava atrapalhando. Ele chegou bem perto de mim e depois disparou. E enquanto ele ultrapassava, ele gritou para mim: "Você está no caminho, saia da frente!" E alguma coisa no meu espírito, e eu não sei se foi o Espírito Santo, disse: "Atrás dele." Pois é. A grande vantagem de uma bicicleta é que os carros precisam parar nos sinais de trânsito. Então ele ficou parado no sinal e eu consegui alcançá-lo. E ao passar ao lado dele, eu disse: "Você está no caminho, deveria sair da frente." E perguntei: "Qual é o seu número?" Porque eu sei que eles não gostam de receber queixas. E eu disse: "Qual é o seu número?" Naquele momento, abriu a luz verde do sinal e ele disse: "Meu número!" E saiu. E eu pensei: muito bem, eu vou pegá-lo. E eu comecei a pedalar atrás dele. Eu olhava e tentava decorar o número dele: 58815. Eu vou fazer uma queixa: 58815. E pude ver que ele olhava pelo espelho retrovisor, tentando ver o que eu estava fazendo. E eu consegui alcançá-lo. Emparelhei com ele e ele disse: "Nick, você deveria obedecer às regras." Eu pensei: será que eu vi direito? Ele disse: "Nick, você deveria obedecer às regras." Depois disso, eu só sei que ele se inclinou pela janela, sacudindo um manual do Alfa feito esse.
Então eu fui até ele e disse: "Você fez o curso Alpha?" Ele disse: "Sim, eu me converti no Alpha há 2 meses." Então ele não teve muito tempo para a santificação. Eu disse: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Dean." E eu disse: "Muito prazer em conhecer." E por favor, me perdoe. Naquela hora ele era uma mistura de raiva e também interesse em conhecer a pessoa que havia assistido no DVD nas últimas 10 semanas. O passageiro no banco traseiro estava totalmente perplexo. Então ele se virou e disse: "Esse cara lidera o curso Alpha, é inspiracional, ele mudou minha vida." E quando eu saí pedalando, pensei, realmente tem um longo caminho a seguir. Ainda estamos numa batalha. É um processo e só estará completa quando Jesus voltar. Então, qual é a nossa defesa? Como lutamos essa batalha? Bom, Paulo diz em Efésios capítulo 6 que para lutar essa batalha temos que nos fortalecer no Senhor. Temos que vestir toda a armadura de Deus. Então, efetivamente, a Bíblia está dizendo que temos que nos livrar dos maus hábitos e trocá-los pelos bons. Fique perto de Jesus, mantenha o foco em Jesus, cingindo-se com o cinto da verdade. Jesus disse: "Eu sou a verdade." Isto é o oposto da hipocrisia. É autenticidade, integridade, franqueza na sua vida. A couraça da justiça. Mantenha relacionamentos corretos, corte o mal pela raiz. Se errar, e todos erramos, peça a Deus para te perdoar e se levante rapidamente. O mesmo vale para outras pessoas. Se você falhar com alguém, lide com isso rapidamente. Peça perdão. Resolva o assunto. Envolva-se na obra, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Não fique sentado fazendo nada. Envolva-se. Sirva na igreja ou na sua comunidade. Confie em Deus em tempos difíceis. Paulo disse: "Usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno." O diabo vai tentar lançar coisas em você, dúvidas, medos, ansiedades, luxúria, todo tipo de coisas. Continue confiando. Não abra mão da sua fé. Usem o capacete da salvação. Vença a batalha da mente. Salvação significa liberdade, a liberdade que Jesus traz. Todas as tentações querem entrar na mente. Um pensamento se torna uma ação se torna um hábito se torna um destino. Conheça a Bíblia. Fique impregnado da palavra de Deus. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu realmente incentivo você a conhecer esse livro, lê-lo diariamente se puder. Seja de capa dura ou baixando o aplicativo Bíblia em 1 ano, o que for melhor para você. Cada vez que Jesus foi tentado, ele respondeu com um versículo da Bíblia. Ele conhecia bem as Escrituras e as usava como defesa contra os ataques do inimigo. Continue orando. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Se mantenha perto de Deus através da oração. E por último, mantenham-se firmes em união. Não há armadura nas costas. E estamos mais vulneráveis quando estamos correndo, mas ficamos mais fortes quando nos unimos. A boa notícia é que você consegue. Tiago disse: "Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Jesus e ele se aproximará de vocês." Podemos vencer o mal com o bem. É assim que atacamos. E uma das formas de fazer isso é através do perdão. Na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, conhecida como Pai Nosso, ele diz a eles para orar: "Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido." Perdoar alguém é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer, mas existe um enorme poder no perdão. Meu nome é Parit Emanuel e participei do genocídio de 1994 contra os Tutsis. Eu matei muitos Tutsis sob a ordem de uma liderança ruim e passei 6 anos na prisão e 4 anos em serviço comunitário. Na prisão, colegas detentos me convidaram a fazer o Alpha. Eu fui, mas lutei para me encaixar.
Eu percebi que eu precisava contar a verdade sobre o que havia feito e escrevi uma carta pedindo perdão aos parentes daquele que eu tinha matado. A vida foi muito dura depois que eu fui solto da prisão. Encontrei minha esposa com 2 filhos que não eram meus e enfrentei muitas situações desoladoras. Eu não sabia como eu ia conviver com os sobreviventes do genocídio depois do que havia feito. Meu coração estava cheio de agonia, solidão e medo. Encorajado pelo Alpha na prisão, eu decidi fazer o Alpha de novo. Eu aprendi que Jesus perdoa. Eu vivi o amor de uma forma que nunca tinha conhecido antes. Com a ajuda de um missionário local, eu fui procurar o Vincent, cuja mãe e avó eu havia matado, para pedir perdão. Hoje eu vivo em um lugarejo construído por sobreviventes do genocídio e perpetradores. O Vincent mora no mesmo lugar. Nós construímos uma amizade e agora eu sinto uma paz que nunca tinha sentido antes. A vida cotidiana continua a ser um desafio, mas eu encontrei o perdão e a cura para as coisas que eu havia feito. Paulo escreveu: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Não passem pela vida dizendo: "Eu não fiz mal a ninguém." Esta não é uma grande ambição. Que tal fazer o bem? Há tanta injustiça no mundo e tanta coisa que pode acontecer quando combatemos o mal com o bem, quando lutamos contra a injustiça. Olhe o que outras pessoas fizeram no passado, inspiradas pelo exemplo de Jesus. Olhe como Shaftesbury mudou toda a condição social da nação dele no século XIX. Olhe Wilberforce, como ele liderou a campanha para abolir o comércio de escravos. Olhe Martin Luther King Jr. e como ele lutou para acabar com a segregação entre negros e brancos na América do Norte. Olhe Madre Teresa, que transformou tantas vidas se doando de todo o coração ao cuidado dos pobres. Isto não é apenas para os grandes heróis da história. Isto é para você. A sua vida pode fazer uma verdadeira diferença. Sua vida tem um propósito. Você pode deixar um legado de vidas transformadas. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Em nome de Jesus.